Acorda Metrópolis para falar desse outro caso, que é também bastante falado no Brasil todo, desde que a gente tem a informação das crianças desaparecidas em Bacabal, no Maranhão. 20 dias após o desaparecimento da Ágata Isabelle, de 6 anos, e do Alain Michael, de 4 anos, as crianças ainda não foram localizadas no quilombo São Sebastião dos Pretos. Nessa quinta-feira, as autoridades de segurança do Maranhão prestaram esclarecimentos sobre o andamento das buscas. Mais cedo, aqui no Acorda Metrópolis, você acompanhou, a gente entrevistou o Roberto Costa, que é prefeito de Bacabal, e ele já tinha anunciado essa coletiva de imprensa. Apesar da força-tarefa de mais de 500 pessoas, buscas na mata e no rio Mearim através da Marinha e varreduras em mais de 3.000 quilômetros quadrados, o caso segue cercado de dúvidas. Quem traz mais informações dessa coletiva de ontem é o nosso repórter Francisco Anderson, que está diretamente falando com a gente lá de Bacabal. Francisco, a gente vem tendo informações daí, diretamente das investigações, das buscas contigo, então é um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Seja muito bem-vindo, bom dia. Queria que você trouxesse para a gente um resumão aí do que foi dito lá na coletiva de imprensa, principalmente sobre as buscas vão continuar até as crianças serem encontradas? Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Sim, Natália, as buscas irão continuar, só que a base 2, onde estava sendo voltada toda a busca, que foi próxima onde o Cauã foi encontrado, já foi desmontada, né? Que era próxima ao rio. Vai ficar apenas a base lá da comunidade São Sebastião dos Pretos. Só que agora as buscas serão apenas buscas pontuadas, ou seja, chega alguma informação, as buscas irão até aquele ponto tentar localizar algo. A Marinha também já terminou seu trabalho, né? Eles fizeram uma varredura durante 19 quilômetros do rio, pelo leito do rio, usando um sonar, que é um aparelho que inclusive foi usado lá na queda da Ponte de Estreitos. Durante esses 19 quilômetros, 5 quilômetros deles foram feitos assim mais minuciosamente, né? E desse percurso todo, 11 pontos foram encontrados através desse aparelho que poderiam indicar algo. E quando era encontrado, a equipe dos mergulhadores iam até esses pontos e, infelizmente, nada foi encontrado, Natália. E sobre as investigações, Francisco, eles também trouxeram informação das linhas que eles vêm fazendo, essas investigações, se eles acreditam que essas crianças podem ter sido raptadas, sequestradas, levadas para fora aí do Maranhão, do país, ou se eles seguem mais focados ainda nesse desaparecimento, das crianças poderem ter realmente se perdido dentro da mata. Como estão sendo feitas essas investigações? Eles não revelam a linha que está sendo tomada, né? Mas eles falam que todas as hipóteses estão sendo investigadas. Quando é perguntado para eles qual a linha de investigação, eles não revelam, mas essa linha também de rapto, tudo está sendo investigado através da Polícia Civil. Nenhuma pista foi encontrada, nenhum vestígio, né, das crianças, do rastro das crianças, nenhuma peça de roupa, algum fluido delas, né, sangue que elas podem ter se cortado durante essa caminhada na mata. Nada. Os cães farejadores, ontem o prefeito tinha falado aqui pra gente que eles mostravam que a versão do primo era realmente verdadeira. Eles ficaram ali um tempo nessa casa caída, que era aquela casa abandonada, mas que depois os cães se dividem, né? Mostram que realmente o primo fez aquele caminho contrário à direção do rio e que essas duas crianças foram na direção do rio Mearim, né? Exatamente. A casa caída ela fica a cerca de 50 metros do rio. Os cães farejadores eles chegam até aquele ponto do rio e de lá não conseguem encontrar mais nada. Inclusive a Marinha fala que as buscas agora vão ser feitas através do outro lado do rio, né? Para ver se na mata lá, se eles atravessaram e se encontra alguma coisa lá no outro lado do rio, porque do lado de cá, que é onde estão sendo feitas as buscas, nada foi encontrado. E durante esses 19 quilômetros que foi percorrido pela Marinha, com sonar, também nada foi encontrado. Agora vai continuar uma base no São Sebastião dos Pretos, vai ficar algumas pessoas do Exército, da Marinha, e caso apareça alguma nova informação, eles vão se deslocar até o ponto que possa encontrar algo. Ô Francisco, a gente tem alguns trechos das falas aí
das autoridades, queria que a gente ouvisse primeiro do Maurício Martins, que é o secretário de Segurança Pública do Maranhão, que ele afirma que essas buscas serão feitas de acordo com a necessidade. Francisco, como você já trouxe a informação para a gente. Vamos acompanhar. Nós continuamos com o mesmo propósito, com a mesma dedicação desde o começo, com o único objetivo de localizar essas crianças. Vamos continuar e nós não perdemos a esperança, porque nós acreditamos em Deus e, portanto, com o trabalho profissional de nossa segurança pública, dos nossos parceiros, como o Exército e a Marinha Brasileira, que são especializadas em buscas do tipo dessa que foi realizada aqui, nós continuaremos os nossos trabalhos. A Polícia Militar, a Polícia Civil, através do inquérito, já dá mais vazão às suas atividades e, enquanto isso, buscas localizadas serão feitas ou refeitas de acordo com a necessidade. É isso, né, Francisco? A gente tem um outro trecho aqui que eu queria chamar do próprio Roberto Costa, que conversou com a gente aqui no Acorda Metrópolis antes da entrevista coletiva. É o prefeito falando que não terá parada ou suspensão, mas uma mudança de estratégia nas buscas, confirmando também, mostrando que eles estão alinhados, o que disse o secretário de Segurança Pública. A gente vai acompanhar agora de novo. Eu quero aqui reafirmar que a nossa esperança, a nossa luta continuará da mesma forma em busca da Isabela e do Michael. E a Prefeitura de Bacabal, ela continuará dando todo o suporte logístico que se fizer necessário para que essas buscas possam ter continuidade. Toda a estrutura que se precisar, todo o apoio que se tiver necessidade, eu quero afirmar aqui a vocês, nós continuaremos dando para que esse trabalho que o Sistema de Segurança do Maranhão, juntamente com o apoio da Marinha e do Exército e da Polícia Rodoviária Federal, possa ter continuidade. Aqui não terá nenhum tipo de parada e nem suspensão desses trabalhos. Terá, na verdade, uma mudança de estratégia, mas de forma continuada em busca de se encontrar o Michael e a Isabela. Ô Francisco, você que foi aí para a região, conseguiu entender melhor ainda todos esses pontos que as autoridades vêm falando. É uma mata bastante fechada, né? Isso, claro, dificulta o trabalho das buscas. Queria saber também se você foi ali até próximo do rio Mearim. O prefeito disse que as águas são bastante turvas, mas é isso. A Marinha vem fazendo esse trabalho muito minucioso, passou por uma extensão gigante do rio, né, de 19 quilômetros, como você disse agora. Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua observação, né, dessas dificuldades realmente que as buscas vêm encontrando. Natália, eu estive desde o primeiro dia acompanhando de perto, eu estive na mata, eu estive no rio, e agora está começando a chover aqui, o rio também está subindo bastante, e as dificuldades são muitas. Eu mesmo cheguei a me perder no meio da mata, porque é uma área muito fechada, que só as pessoas que são capacitadas mesmo conseguem sair. Existe muitos espinhos, galhos que fecham o caminho. Se essas crianças tivessem passado por lá, com certeza teria se ferido bastante. E sobre o rio, sim, a água bastante turva, não dá de ver nada, só apenas com esse equipamento que está sendo trazido aqui pela Marinha, né, o sonar. Foi feito 5 quilômetros bem minuciosa, e durante 5 quilômetros foi encontrado esses 11 pontos. Os mergulhadores foram até esses pontos, mas infelizmente nenhuma peça de roupa, nem sandália, nem nada foi encontrado que possa trazer o paradeiro dessas crianças, né? E as pessoas aí na região circulavam, inclusive as crianças, assim, conheciam um pouco da região. É claro que não esse raio tão grande que a polícia vem aumentando para conseguir encontrar
as crianças. Francisco, ontem eu perguntei também para o prefeito se a polícia vem conversando com os familiares, com os amigos, é claro, e também se coloca, né, essas pessoas todas dentro da investigação para entender qualquer possibilidade que possa ter acontecido com as crianças. A polícia trouxe detalhes sobre isso, de pessoas que possam estar sendo investigadas? Não, né? Sobre investigação, não, apenas como testemunhas, né? Sempre quando aparece algo novo na investigação, as mesmas pessoas, às vezes, tipo o carroceiro, a mãe, o padrasto, são levados para serem ouvidos, prestar um novo depoimento, mas não fala sobre se tem alguém investigado. Inclusive, agora, recentemente, a mãe e o padrasto foram novamente prestar um novo depoimento, né? E possivelmente tenha aparecido alguma nova informação, e a mãe e o padrasto foram até a delegacia para prestar um novo depoimento. Esse recentemente que você diz, Francisco, é de ontem, hoje, cedinho? Há uns 3 dias atrás, 3, 4 dias atrás. Uhum. E já são 20 dias, né? Então, ao longo desses 20 dias, eles, como você vem pontuando, recorrentemente voltam a ser ouvidos. Francisco, aproveitar então também para falar sobre o primo que sumiu junto, né? E 4 dias depois ele voltou. O prefeito disse que ele foi encontrado pelo carroceiro bastante cansado, 10 quilos mais magro. Ele perdeu 10 quilos em 4 dias, né? 3 dias que ele ficou sumido. A polícia trouxe mais informações sobre o estado, né, desse primo. O prefeito disse que ele receberia alta nos próximos dias, porque ele ainda está fazendo um trabalho grande ali com a psicóloga para conseguir voltar ao dia a dia dele. Já recebeu alta, já está no leito da família. Inclusive, anteontem, teve uma situação que interditaram a área da base 2, né? A gente não tem a confirmação que ele participou dessas buscas, mas não foi permitida a entrada de ninguém. Então, acredito que o Cauã ele tenha já ajudado, tenha ido até a casa caída, juntamente com a polícia, com os psicólogos, para tentar montar o quebra-cabeça. O prefeito já disse... Já se encontra já em casa já. Perfeito. O prefeito ontem disse que sim, que o Cauã tinha sido levado mesmo junto com a psicóloga e que todo o trabalho, a partir do que ele fala, a partir do que ele fala com a psicóloga, né? Que é a psicóloga que faz realmente essa ponte. Se trata de uma criança. Ele é a criança mais velha dos 3, né? Ele tem 8 anos, a menininha tem 6, né? A Ágata, e o Michael tem 4. Os 2 pequenininhos, inclusive, de acordo com o primo, ficaram para trás porque estavam cansados, né? Ele disse isso para a psicóloga, que passou isso para a polícia. Francisco, eu queria só trazer mais um trecho do que a gente separou da coletiva de imprensa que você acompanhou e mandou para a gente algumas imagens, que é do capitão da Marinha, o capitão Simões, ele falando que realmente que não encontraram nenhum vestígio lá no perímetro gigante que fizeram nessas buscas subaquáticas. A gente vai acompanhar agora. Foram feitas algumas varreduras, otimizando determinados pontos, a partir da onde se identificou a possibilidade das crianças terem passado próximo ao rio, e essas varreduras, elas aconteceram ininterruptamente durante 5 dias, a contar de domingo, focando em 19 quilômetros do rio, e especificamente de maneira extremamente criteriosa e bem minuciosa, 5 quilômetros desse ponto. Até o presente momento, 11 pontos de interesse foram identificados. Esses pontos de interesse foram passados para os mergulhadores do Corpo de Bombeiro para poder ver e checar se havia algum vestígio. Então, dentro dessa varredura de 19 quilômetros complementar, mais de maneira criteriosa, minuciosa, 5 quilômetros, dentro desse 11 pontos de interesse, não podemos identificar nenhum tipo de vestígio. Então,
eu diria que na parte fluvial e subaquática, dentro dessa extensão, com o equipamento empregado, a gente esgota essa possibilidade de as crianças ou vestígios estarem neste trecho do rio, que era a maior possibilidade. No entanto, a gente, qualquer fato novo, qualquer evidência que seja consistente, nós, na Marinha, estaremos prontos, em prontidão, para poder ser empregado, continuar sendo empregado aqui dentro das buscas no que diz respeito à parte fluvial e aquática, empregando os nossos conhecimentos, a nossa tecnologia e as nossas embarcações e os nossos homens. Francisco, tem alguma nova coletiva prevista, alguma nova fala de autoridade já prevista? Queria saber disso, assim, da continuação do seu trabalho aí em Bacabal, como que vai ser a partir de agora dessas novidades, poucas novidades, mas dessa nova estratégia das autoridades em relação às buscas e em relação às investigações? Eu acredito que nova coletiva só se aparecer algo novo, né? Eu acredito que essa de ontem tenha sido uma das últimas. Caso apareça algo de novidade, eles informam a gente vai continuar acompanhando o caso de perto, Natália. Anderson, nosso correspondente lá em Bacabal, repórter que está nos ajudando a entender todo esse caso, super misterioso, né, Francisco? Mas muito obrigada, que você continue com esse trabalho excelente que você está fazendo e volta aqui para o Acorda Metrópolis, mesmo que não tenha grandes novidades, né? A gente, claro, torce aí para as crianças serem encontradas com vida, bem, que voltem para suas famílias, mas entra sempre aqui com a gente, tá bom? Para trazer as informações. Certo. Valeu. Qualquer novidade sobre o caso, a gente vai estar entrando em contato. Maravilha, valeu, Francisco. Até a próxima. Bom trabalho.